Desde tempos imemoriais, a Bíblia tem nos brindado com avisos que não visam incutir o medo em nossas almas, mas sim iluminar nosso caminho. Esses alertas são como faróis que nos guiam, nos mantendo vigilantes. Embora esses avisos nem sempre nos tragam conforto ou sensações positivas imediatas, eles, muitas vezes, têm o poder de nos poupar de dificuldades e sofrimentos desnecessários. Um desses avisos cruciais é encontrado no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que nos adverte com solenidade. A Bíblia nos diz: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que colocam as trevas por luz e a luz por trevas, que colocam o amargo por doce e o doce por amargo. A palavra ai aqui não é apenas um lamento, mas sim uma expressão profunda de tristeza e angústia. A Bíblia, de forma inequívoca, condena aqueles que pervertem o que é justo e santo, chamando o pecado de virtude. Esses indivíduos merecem nossa atenção, pois quando você encontra alguém que distorce o mal como algo bom, é um sinal vermelho piscando claramente. É um alerta de que não deve se envolver com tal pessoa, nem se submeter à sua liderança. Seu código moral está invertido, pois aceitam o pecado como algo bom. Esse grupo de pessoas representa um perigo para sua fé, pois não apenas abandonaram tudo o que é bom, mas também rotularam o que é mal como bom. Eles podem levar outros a pecar, influenciando-os de diversas maneiras, seja através de sua conduta, seu poder financeiro, ou até mesmo por meio de falsos ensinamentos. A seriedade com que Jesus Cristo encara essa questão é evidente nas palavras registradas em Lucas 17, versículos 1 e 2, onde ele adverte seus discípulos: as tentações ao pecado certamente virão, mas ai daquele por meio de quem elas vêm. Seria melhor para ele se um marco fosse pendurado em seu pescoço e ele fosse lançado ao mar do que ele deveria fazer com que um destes pequeninos peque. Há um julgamento severo que paira sobre aqueles que deliberada e conscientemente conduzem outros ao caminho do pecado. Portanto, é crucial que estejamos atentos a este aviso. Aqueles que abandonam os padrões absolutos da palavra de Deus não devem ser nosso círculo de convivência. Não devemos nos envolver com aqueles que zombam do que é sagrado e divino, ou que abraçam as trevas enquanto rejeitam a Deus. Manter distância é imperativo, pois essas pessoas representam um perigo iminente para nossa fé e para nosso destino eterno. Quando se trata do segundo alerta, a segunda bandeira vermelha espiritual que precisamos levar a sério diz respeito a um problema comum que homens e mulheres enfrentam: a imoralidade sexual. Esta abrange uma ampla gama de comportamentos, desde adultério e fornicação até a pornografia. O motivo pelo qual esse alerta é tão crucial é evidenciado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que nos exorta a fugir da imoralidade sexual. Pois, ao contrário de outros pecados que uma pessoa comete, a imoralidade sexual é única, pois atinge o próprio corpo. Essa escritura é profundamente significativa, pois nos lembra que nosso corpo é um templo do Espírito Santo, como nos diz 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Não somos nossos próprios donos, fomos comprados a um alto preço, e, portanto, devemos glorificar a Deus em nosso corpo. A imoralidade sexual, ao contrário de outros pecados, envolve uma ofensa contra nosso próprio corpo, uma profanação daquilo que é sagrado. Portanto, compreender a seriedade desse alerta é essencial para preservar a integridade espiritual e moral. A imoralidade sexual é um pecado que atinge diretamente o nosso corpo, que deveria ser o sagrado templo do Espírito Santo. Não podemos tratar nossos corpos com leviandade, pois Deus nos adverte que nosso corpo é onde o Espírito Santo reside. É o local onde ele escolheu habitar. A imoralidade sexual, portanto, é um ataque direto à estrutura divinamente ordenada por Deus.
Se você percebe que a imoralidade sexual governa sua vida, considere isso como um sinal de alerta, uma bandeira vermelha tremulando. Este é um pecado que vai contra seu próprio corpo, que é um templo consagrado pelo Espírito Santo. Outra bandeira vermelha a qual você deve estar atento é a idolatria. Um ídolo pode ser qualquer coisa ou alguém que você coloque acima de Deus, ou mesmo impede igualdade com Ele. Se há algo ou alguém em sua vida que você prioriza mais do que o Senhor, isso se torna um ídolo. Um ídolo não precisa ser uma imagem de ouro guardada em um santuário secreto em sua casa. Pode ser o amor ao dinheiro, a busca desenfreada por bens materiais ou a ânsia por aprovação dos homens. Basicamente, qualquer coisa que você ame mais do que ama a Deus se torna um ídolo. A Bíblia nos adverte sobre a idolatria, como vemos em Êxodo 20, versículos de 3 a 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem qualquer semelhança do que está em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Portanto, esteja ciente de qualquer ídolo que possa estar se colocando entre você e Deus. É uma advertência que merece nossa reflexão profunda. Deus não tolera a presença de ídolos em nossas vidas. Portanto, como filhos de Deus, é imperativo que examinemos nossos corações para garantir que nenhum ídolo se encontre em nossas vidas. Deus simplesmente não aceitará nada menos. Agora, a última bandeira vermelha e o aviso que desejo enfatizar diz respeito ao que você está permitindo entrar pelos seus ouvidos, ou seja, o que está ouvindo e absorvendo. A Bíblia nos alerta, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 3 a 5. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É crucial não ceder à coceira nos ouvidos, ou seja, a tendência de apenas ouvir o que nos agrada na Bíblia. Muitos de nós adoram ouvir sobre fé, alegria e que o Senhor é nosso pastor, mas nem sempre estamos dispostos a receber a palavra de Deus que nos adverte que seremos responsáveis por cada palavra e ação que proferirmos. Quantos de nós estamos dispostos a aceitar a verdade de que Deus não pode ser zombado e que Ele é um fogo consumidor? A sã doutrina significa que abraçamos a totalidade da Bíblia, com todas as suas verdades, desafios e promessas. Devemos abraçar a palavra de Deus em sua totalidade, sem escolher seletivamente. A Bíblia claramente adverte que as pessoas desviarão seus ouvidos da verdade. Não permita que isso aconteça. Procure sempre ouvir o puro e inalterado Evangelho de Jesus Cristo, um Evangelho que prega o arrependimento e desafia os justos a viverem de acordo com seus preceitos. Um Evangelho que exige que você carregue sua cruz e siga Jesus Cristo. Jesus nos alerta em Lucas 17, versículos de 34 a 36. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas a moer, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Essas palavras de Jesus ilustram como ocorrerá o arrebatamento. Não podemos determinar quem será arrebatado ou deixado, pois somente Deus conhece o estado do coração de cada indivíduo. O que importa é que, naquela ocasião, apenas aqueles que são puros de coração serão arrebatados, aqueles que vivem para Jesus sob a orientação e influência do Espírito Santo. Não importa se alguém ora fervorosamente ou é um grande doador. Quando Jesus Cristo retornar, a única coisa que importa é o relacionamento que você tem com Ele.
Nem todos serão arrebatados. Os incrédulos serão deixados para trás. Alguns crentes terão apostatado e também serão deixados para trás. Outros crentes serão deixados para trás porque guardam segredos que só eles conhecem, mas que Deus vê. Portanto, não podemos nos dar ao luxo de sermos ignorantes em relação à segunda vinda de Jesus Cristo. Devemos estar alertas, purificar nossos corações e viver uma vida de verdadeira fé e compromisso com Cristo, para estarmos prontos quando esse momento chegar. É um chamado à vigilância espiritual e à busca constante da santidade. Você deveria ansiar pela segunda vinda de Cristo, ansiar por ser arrebatado nos céus com o Filho de Deus. Desde a ascensão de Jesus ao céu, houve aqueles que alegaram saber quando ele retornaria. Até mesmo na igreja primitiva, havia pessoas tão convencidas de que Jesus voltaria em breve, que muitas delas abandonaram seus empregos. Essa expectativa tem sido uma constante ao longo das gerações de cristãos. No entanto, Jesus nos adverte para não nos fixarmos em tentar determinar quando ele retornará, pois ninguém tem essa informação, exceto o Pai. Como ele mesmo afirmou em Mateus 24, versículos 36 e 44, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Por isso, também vós estai preparados, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus nos instrui a focar em viver vidas que honrem a Deus, em preparação para a sua segunda vinda. Ele compara sua vinda aos dias de Noé, quando as pessoas estavam ocupadas com suas vidas cotidianas, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Até que o dilúvio veio e levou todos de surpresa. Da mesma forma, na segunda vinda do Filho do Homem, as pessoas estarão despreparadas. Assim, ele nos adverte a ficarmos vigilantes, pois não sabemos exatamente quando ele retornará. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre a data de sua volta, ele não lhes deu a resposta que eles esperavam. Em vez disso, ele enfatizou que sua vinda será surpreendente como nos dias de Noé. Ele não estava sugerindo um segundo dilúvio literal, mas sim que as pessoas serão pegas de surpresa, despreparadas para a sua gloriosa reaparição. Portanto, a mensagem é clara. Esteja sempre pronto, pois o Filho do Homem virá num momento em que menos se espera. Imagine o choque daqueles que estavam na terra no dia do dilúvio. Eles estavam envolvidos em suas rotinas cotidianas, compartilhando refeições com suas famílias, brincando com seus filhos e trabalhando nos campos. De repente, as primeiras gotas de chuva começaram a cair do céu, inicialmente de forma quase imperceptível, mas depois com crescente intensidade. E como a Bíblia nos conta, eles não perceberam o dilúvio até que ele os varreu completamente. Da mesma forma, na segunda vinda de Jesus, as pessoas estarão imersas em suas atividades diárias. Estarão assistindo televisão, fazendo uma refeição com a família ou entretendo-se com seus dispositivos eletrônicos. Então, de repente, Jesus voltará e levará seus filhos para casa. O que Jesus quer transmitir não é que haverá um período de tempo chamado Dias de Noé, que antecederá sua volta, mas que quando ele retornar, as pessoas ficarão surpresas, assim como aconteceu nos dias de Noé, quando o dilúvio os atingiu. O ponto-chave de Mateus 24 é que ninguém sabe quando ele voltará. As pessoas estarão igualmente surpresas em seu retorno, assim como estiveram nos dias de Noé durante o dilúvio. Embora as pessoas frequentemente argumentem que vivemos em dias de Noé devido à corrupção generalizada no mundo, o principal ponto que Jesus quer enfatizar é que a hora de sua volta é desconhecida. Embora o pecado tenha permeado o mundo ao longo da história e continue a fazê-lo, não há um período especial de ouro que anteceda a sua segunda vinda. A única era de ouro que verdadeiramente importa será na ocasião do retorno glorioso de Jesus. Portanto,
A ênfase está em estarmos preparados a qualquer momento, pois sua volta será um evento surpreendente e iminente. Enquanto o mundo ao nosso redor continua a normalizar e aceitar o pecado, como tem feito ao longo da história, somos chamados a ser pessoas que amam e servem a Deus. Em vez de nos preocuparmos excessivamente com o momento exato da volta de Jesus ou tentarmos determinar se estamos vivendo nos dias de Noé, o que Jesus realmente deseja é que vivamos vidas de santidade que honrem a Deus. Ele deseja que estejamos preparados para sua volta. A verdade é que, em certo sentido, há um segundo dilúvio chegando para destruir o pecado e a maldade. E esse dilúvio é o julgamento. Todos nós merecemos esse julgamento devido ao nosso pecado e à nossa vida imprudente. No entanto, Deus nos forneceu uma segunda arca, e essa arca é Jesus Cristo. Quando não conseguíamos alcançar Deus devido ao nosso pecado, Ele veio até nós enviando seu Filho, Jesus. Jesus viveu uma vida perfeita, morreu a morte que merecíamos e, em seguida, ressuscitou da sepultura, triunfando sobre o pecado, Satanás e a morte. Ele é a nossa única esperança de salvação e perdão. Assim como Noé encontrou refúgio na arca durante o dilúvio, nós encontramos refúgio em Jesus Cristo para escapar do julgamento que o pecado merece. Jesus assumiu o julgamento que você merecia em seu lugar. No entanto, essa arca não é concedida a todos automaticamente. Você precisa aceitar a oferta da graça de Deus por meio da fé. Isso significa confiar que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou da sepultura. Aqueles que creem e confiam nisso serão salvos quando ele retornar. O ponto fundamental que Jesus está fazendo é que aqueles que compreendem o que ele fez por eles na cruz viverão preparados para a sua volta. Imagine alguém muito próximo a você, talvez seu cônjuge ou filho, precisando sair por um longo período, e eles lhe disseram que voltariam, mas não sabiam exatamente quando. Por amor a essa pessoa, você se prepararia para a sua chegada. Você manteria o quarto deles pronto e reservado, teria suas bebidas favoritas na geladeira, prontas para serem consumidas. Da mesma forma, por nosso amor a Jesus, devemos viver vidas de santidade que o honrem quando ele retornar, estando sempre prontos. Em vez de nos preocuparmos com o momento exato da volta de Jesus, nossa preocupação deve ser viver vidas que o glorifiquem quando ele voltar. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, a Bíblia fala sobre a bendita esperança, que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, essa é a nossa esperança abençoada. Estamos em rota de colisão com o destino, o dia em que aqueles que nasceram de novo serão arrebatados para encontrar Jesus pessoalmente no ar. Antecipamos com grande expectativa o arrebatamento, pois a Bíblia nos assegura que receberemos corpos glorificados no céu e estaremos na presença de Deus Todo-Poderoso pela eternidade. Este é o cumprimento de nossa bendita esperança, o retorno de Jesus e a nossa reunião com Ele nos céus. A salvação é uma decisão pessoal, o que significa que é uma escolha individual aceitar Jesus Cristo ou rejeitá-lo. Assim como você veio a este mundo sozinho e partirá dele por conta própria, você enfrentará Cristo como um indivíduo. Chegará o dia em que não poderá apontar para sua mãe ou seu pai, não importa seu sobrenome ou quem são seus parentes. A única coisa que importará é se você conhece Jesus Cristo e o aceitou como Senhor e Salvador de sua vida. Romanos 12, versículo 2, nos instrui a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossa mente, a fim de discernir a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Os santos não devem se conformar com as normas deste mundo. Essa é uma instrução clara da palavra de Deus. Não devemos nos ajustar aos padrões deste mundo. Você pode estar se perguntando com o que exatamente não deveríamos nos acostumar neste mundo.
Deixe-me esclarecer. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Concentremo-nos nas primeiras palavras deste versículo, o Deus deste mundo. O mundo está perdido, e a Bíblia afirma claramente que o Deus deste mundo, o diabo, Satanás, tem controle sobre as mentes daqueles que não estão em Cristo. Você pode ter notado a heresia, a blasfêmia e a falta de reverência pelos princípios piedosos que este mundo abraça. Nós, como povo de Deus, precisamos nos concentrar em Cristo, ser regidos pela palavra de Deus e ser guiados pelo Espírito Santo. Devemos buscar sinceramente o reino de Deus em primeiro lugar. Quando Jesus estava ascendendo aos céus, a Bíblia relata que as pessoas estavam olhando para o céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado delas e disseram: "Homens da Galileia, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi levado de vocês para o céu, voltará da mesma forma que o viram subir." No entanto, a promessa mais significativa foi feita pelo próprio Jesus em João 14, versículos de 1 a 3, quando ele disse aos seus discípulos: "Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Muitos mensageiros de diversas origens, incluindo alguns do reino angelical, estão proclamando a mesma mensagem: Jesus Cristo está voltando. Portanto, não se distraia com este mundo, pois Jesus está voltando. Não se acomode demasiadamente neste mundo, pois Jesus está voltando. Não adormeça na palavra de Deus, nem negligencie suas promessas, pois Jesus está voltando. Não ignore os sinais dos tempos, pois Jesus está voltando como um ladrão durante a noite. O Senhor está voltando, e essa mensagem é repetida várias vezes, porque Ele deseja que continuemos vivendo como se Ele pudesse voltar a qualquer momento. Devemos estar em estado de alerta vermelho, sempre prontos. Se Ele viesse amanhã ou esta noite, não deveríamos sentir vergonha em seu nome. Não devemos ser considerados mornos. É essencial colocar nossa casa em ordem e permanecer em oração. Devemos estar atentos aos momentos em que o Senhor virá. Considere o que Efésios 6, versículo 13 nos diz: "Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia do mal, vocês possam estar firmes e, depois de terem feito tudo, permanecerem de pé." A Bíblia nos dá uma dica aqui de que há um dia do mal que virá para todos, um dia em que o inimigo atacará, um dia em que o diabo disparará dardos inflamados em nossa direção. Mas antes que esse dia maligno chegue, a Bíblia nos diz o que fazer. Ela nos diz para nos vestirmos completamente com a armadura de Deus. Ou seja, antes mesmo do ataque, antes da luta, antes da batalha, você e eu deveríamos já ter colocado toda a armadura de Deus. Isso é o que chamamos de preparação para a guerra em tempos de paz. Devemos estar revestidos da verdade, da justiça, da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Devemos permanecer alerta, vigilantes e prontos para enfrentar qualquer desafio espiritual que possa surgir. A volta do Senhor está próxima e devemos estar preparados espiritualmente a qualquer momento. A palavra de Deus nos fala sobre a guerra espiritual e os principados com os quais lutamos. No entanto, em Efésios 6, versículo 13, acredito que a palavra de Deus nos está alertando para estarmos preparados antes mesmo da batalha, porque, goste ou não, haverá uma batalha em sua vida em algum momento. Essa batalha pode se apresentar de diversas formas, mas ainda é uma batalha.
Agora, sobre o tema de preparação e estar sempre pronto, quero que você observe o Salmo 16, versículo 8, que diz: Ponho o Senhor continuamente diante de mim. Porquanto Ele está à minha direita, permanecerei inabalável. Este versículo está nos ensinando a manter sempre o Senhor diante de nós, a tê-lo à nossa direita e a manter nossos olhos fixos nele. A mensagem central é que se Deus estiver sempre diante de você e seus olhos estiverem sempre voltados para o Senhor, então você estará constantemente preparado para a batalha. Ponho o Senhor continuamente diante de mim. Porquanto Ele está à minha direita, permanecerei inabalável. A Bíblia nos ensina que isso significa que você deve manter constantemente os olhos em Jesus. Você deve olhar para Jesus continuamente, não importando se tudo está indo bem ou se uma tempestade furiosa está contra você. Quando seus olhos estão fixos em Jesus, Ele nunca o abandonará nem o deixará. Portanto, não devemos dar como garantida a bondade de Deus, nem devemos agir como se Ele não fosse digno de louvor e adoração o tempo todo, independentemente das circunstâncias. Imagine se o Senhor o abandonasse e o deixasse lutar sozinho. Onde você estaria? Portanto, acredito que precisamos estar sempre prontos para enfrentar tempos de guerra espiritual, permanecendo sempre na presença de Deus e sob a sombra do Todo-Poderoso. Todos nós enfrentamos gigantes e fortalezas em algum momento, e para ser um cristão saudável, devemos buscar força no Senhor para derrubar as fortalezas que tentam nos manter cativos. Um pregador disse que uma fortaleza é uma mentalidade, um sistema de valores ou um processo de pensamento que impede o nosso crescimento. Perceba como a mente está no centro dessa definição. Acredito que é por isso que somos chamados a renovar nossas mentes. Perto de cada fortaleza com a qual as pessoas lutam, encontrará uma mentalidade que essa fortaleza formou raízes na mente daquela pessoa e a contaminou até certo ponto. O orgulho pode ser uma fortaleza, a raiva pode ser uma fortaleza, o álcool, a mentira, a imoralidade sexual, tudo isso pode se tornar uma fortaleza. Mas observe que, se você realmente pensar sobre isso, a mente está envolvida em todas essas áreas. No caso do orgulho, você pensa muito em si mesmo do que deveria. A raiva, muitas vezes, ferve e se inflama na mente antes de explodir. A imoralidade sexual surge da luxúria, e onde a luxúria realmente é ativada? Na mente. As fortalezas estão intrinsecamente ligadas à sua mente. Muitas vezes, se o diabo consegue plantar uma semente em sua mente, ele sabe que pode formar uma fortaleza. É por isso que acredito em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que nos instrui a nos concentrar em tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Esta passagem nos orienta a direcionar nossos pensamentos para coisas positivas e saudáveis, a fim de evitar que fortalezas de pensamento negativo se desenvolvam. A mente é a chave para muitos dos desafios que enfrentamos em nossa vida espiritual. Portanto, devemos ser diligentes em manter nossos pensamentos focados em coisas que são edificantes e de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Portanto, como você identifica uma fortaleza em sua vida? A melhor maneira de identificar uma fortaleza é observar a área da sua vida onde você enfrenta uma batalha constante, a área em que você luta mais. O motivo para identificar isso é porque o diabo é astuto e enganador. Ele sabe qual é o gigante ou a fortaleza que você enfrenta, e ele vai tentar plantar uma semente em sua mente relacionada a essa área. É por isso que precisamos estar alertas. Se você morder a isca do diabo, essa semente não apenas o levará a pecar ou à opressão, mas também abrirá a porta para uma possível fortaleza ou algum tipo de escravidão. Portanto, é crucial que estejamos vigilantes em relação aos nossos pensamentos e tentações. Ao identificar a área de luta constante em sua vida, você pode se concentrar na oração, na Palavra de Deus e na renovação de sua mente nessa área específica.
Através da ajuda de Deus, você pode superar e destruir as fortalezas que o inimigo tentou estabelecer em sua mente. Lembre-se de que você não está sozinho nessa batalha, e Deus está pronto para ajudá-lo a vencer qualquer fortaleza em sua vida. A Bíblia nos adverte a não sermos enganados por Satanás, porque não ignoramos seus planos malignos. O diabo é astuto e tem planos maus para tentar nos desviar do caminho de Deus. Portanto, é crucial que sejamos diligentes, vigilantes e estejamos sempre em guarda contra qualquer possível investida do inimigo em nossa vida. Uma parte fundamental desse processo é reconhecer e identificar as áreas em que somos mais vulneráveis às tentações do diabo. Ele procurará essas fraquezas e tentará usá-las contra nós. Portanto, precisamos ser honestos conosco mesmos, olhando para nossas próprias fraquezas e áreas de luta. Ao fazer isso, podemos nos preparar para resistir às estratégias do inimigo e buscar a ajuda de Deus para superar essas áreas de fraqueza. Lembre-se de que, como cristãos, não estamos sozinhos nessa batalha. Deus está ao nosso lado, pronto para nos ajudar a resistir ao inimigo e destruir qualquer fortaleza que ele tente estabelecer em nossas mentes. Com vigilância e confiança em Deus, podemos permanecer firmes contra os planos do diabo e continuar nossa caminhada com Cristo. Concluindo, lembre-se de que a batalha espiritual é real, mas também é uma batalha que podemos vencer com a ajuda de Deus. Ao reconhecer nossas fraquezas, estar vigilantes e manter nossos olhos em Jesus, podemos resistir às estratégias do inimigo e derrubar qualquer fortaleza que ele tente estabelecer em nossas mentes. Estejamos sempre preparados, pois a vitória está em Cristo e Ele está ao nosso lado. Mantenham-se firmes na fé e continuemos a seguir Jesus, nosso Salvador e Senhor. Obrigado por assistir e que Deus abençoe você.